Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem já me conhece, sabe que eu costumo tratar de litígios judiciais e hoje eu não vou falar disso, mas eu vou falar de um tema que me parece bastante relevante no aspecto da liberdade de expressão. Refiro-me aqui às chamadas agências checadoras de fatos. Essas entidades que se propõem a analisar frases de políticos, autoridades, personalidades e também analisar notícias para aferir e informar se aquilo que foi dito, se aquilo que foi noticiado é verdade ou não. Num primeiro momento, eu não me oponho e não tenho nenhuma censura a fazer a esse tipo de trabalho. Em um ambiente em que existem diversas informações circulando, um trabalho como esse pode se prestar a organizar um pouco da informação. E aí, obviamente, eu que me preocupo em aferir a verdade daquilo que eu leio quando me interessa e vai ser relevante para mim, eu iria atrás disso e veria lá as fontes que as pessoas utilizam para dizer se a afirmação é verdadeira ou não. Então, num primeiro momento, eu acho que o trabalho de checagem de fatos tem até um certo interesse público. Quer dizer, é algo que tem uma utilidade para a sociedade em tempos, né, de internet, de era de informação. Porém, eu acho que a coisa muda de figura quando uma agência como esta ou como estas começa a se propor a ser o guardião ou o carimbador daquilo que deva ser entendido como verdade ou não. Em outras palavras, um cartório da verdade ou cartórios da verdade. Ô, Cláudio, você tá maluco? Da onde você está tirando isso? Bom, a discussão ultimamente acerca dessas agências ficou mais aguerrida justamente porque duas delas foram contratadas pelo Facebook para assinalar postagens que possam ser entendidas como fake news, que é até um termo objeto de certa discussão, mas esse pessoal agora tem a atribuição, foram contratados para dentro da rede social, que nos dias de hoje é onde as pessoas interagem, aferir se as manifestações são verdadeiras ou se são falsas. E neste ponto eu começo a ter seríssimas restrições ao trabalho dessas entidades. Repito aqui o que eu vou tentar fazer. Eu não conheço essas entidades todas, não sei se a maioria é de esquerda ou de direita, tenho ouvido falar que elas têm um viés mais esquerdista. Pouco importa, porque a questão não é de conflito entre esquerda e direita, e quem pensa que é isso não está entendendo o que está acontecendo, porque, de repente, a esquerda, que sempre criticou a imprensa tradicional e a mídia tradicional, agora se põe do lado de uma entidade que se prepara para dizer que a mídia tradicional é que fala a verdade. Gente, isso não é uma questão de esquerda e de direita. Mas eu estou me perdendo aqui, deixa eu voltar ao raciocínio. Eu vou mencionar aqui a agência Lupa, que foi a que eu tive a oportunidade de conferir melhor as informações. Mas o que eu digo aqui vale para outras também. Então vamos lá. Qual é o problema em uma entidade dessa aferir quem diz a verdade ou quem não diz na rede social? Primeiro ponto, eu acho que esse pessoal não tem aptidão técnica, condição técnica para dizer uma coisa dessa. Se você procurar no site da agência Lupa, tem uma página lá na qual eles até colocam uma expressão que engana um pouco, que é assim, ó, quem somos? E aí você vai ver quem são, praticamente são jornalistas e marqueteiros. Você não tem um advogado lá, você não tem um médico, você não tem um matemático, e é por isso
que já de antemão eu não confio no que essa entidade for atestar em relação aos fatos, porque não existe um corpo técnico em condições de analisar os fatos ou as afirmações em relação às quais eu posso ter dúvida. Quer dizer, o que esses caras que têm a formação deles, mas é a formação para a área deles, o que eles podem me dizer? Ah, existia uma pedra no meio da rua. Ah, fomos lá e existia mesmo. O governo soltou uma informação assim assado. É verdade, conferimos a informação e tinha isso mesmo. Mas a hora que a informação começar a envolver aspectos um pouquinho mais complexos, e aí, neste ponto, eu precisaria de uma agência checadora de fatos, eles não têm condição de analisar. Não por outro motivo, têm cometido um erro atrás de outro nessa atribuição de checar fatos. Olha, a Carta Capital, vou colocar aqui no vídeo a imagem da manchete, mas também vou colocar o link embaixo ali na descrição do vídeo para quem queira conferir. A Carta Capital noticiou que já na primeira entrada da agência Lupa falaram bobagem. Tentaram corrigir um ministro que sempre dava dados errados exatamente na situação em que o ministro tinha os dados certos. E não é só isso. Olha, esses dias no Twitter foram analisar uma frase do Temer acerca do desenvolvimento. Receberam uma chamada de uma economista que falou, olha, isso aí está errado. Eles disseram que a afirmativa do Temer ela era certa, para mostrar mais uma vez que a questão não é esquerda e direita. Foram chamados lá pela jornalista, falou, olha, jornalista de economia, falou, isso aí está errado. Aí depois, ao invés de simplesmente reconhecerem o erro, cancelaram a verificação porque havia informações contraditórias. Ou seja, não tem condição técnica de verificar a verdade, senão daquilo que seja elementar. Ué, Cláudio, mas isso não é bom numa sociedade em que cada um faz o que quer? É, desde que não tenha o poder de carimbar na postagem das pessoas se aquilo que elas estão dizendo é certo ou não. Porque muitas vezes também o que estão fazendo é uma análise de opinião e estão dando suas opiniões. Eu sei, lá na página deles eles declaram que não analisam opiniões, mas basta conferir as análises que eles fazem para ver se não existe opinião. E quando não existe opinião, existe uma tentativa de direcionamento. Então, além dessa questão da inaptidão técnica, eu diria que existe uma falta de isenção. Isenção, entre aspas, aí no sentido de neutralidade. Poxa, Cláudio, mas aí você vai entrar nessa história de dizer que esse pessoal é de esquerda também? Igual os, entre aspas, é o que tem sido dito, eu não acho isso não, os histéricos da direita? Não, gente, é só observar. Olha só, as postagens que esse pessoal analisa, quando se referem a algum interesse político da esquerda ou direita, normalmente vem com adendo. Olha isso aqui, eu vou colocar na tela para vocês não acharem que eu estou viajando. A frase do Bruno Covas era a seguinte: o prefeito João Dória, do PSDB, né, tinha a pretensão de acabar com a fila que ele recebeu da gestão Fernando Haddad, com 65 mil crianças aguardando. Aí vem a agência Lupa, de fato, a fila herdada pela gestão Dória era de 65 mil crianças. Pronto, aí está a análise da frase, verdadeiro ou falso? Só que aí eles têm que completar. Porém, vale frisar que a gestão Haddad reduziu a fila. Em 2012, último ano da gestão Kassab, eram 97,2 mil crianças sem creche. Vocês percebem? Não basta dizer se a frase é verdadeira ou errada. Tem que falar assim, não, isso aí que é bom para o Dória é verdadeiro. Porém, o Haddad também fez alguma coisa ali. Se isso, gente, é isenção, eu não sei o que não é. E não é só, poderíamos mostrar 500 exemplos aqui, eu vou mostrar só mais um. A frase era do Temer.
Iniciativas inéditas como a intervenção no Rio, que governo algum teve coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado. Aí vem a agência Lupa. Apesar da Constituição prever a intervenção, isso nunca tinha ocorrido até fevereiro de 2018. Mas, depois do decreto, alguns índices de violência pioraram no Rio. Houve crescimento no número de homicídios dolosos frente a março de 2017, de 498 para 503. Viram? É verdadeiro, mas, por ser de uma posição política X, eu tenho que complementar alguma coisa, ou para estabelecer um demérito, ou para estabelecer um mérito para quem eu queira agradar. E não é só isso, gente. Quando você encontra uma agência dessa, você quer saber quem são as pessoas que estão ali dando a nota verdadeiro ou falso, ou verdadeiro mais, essas classificações para as notícias, para as frases. E o que o pessoal... Estou falando da agência Lupa porque foi o que eu procurei saber. O que o pessoal fez? Trancou o Twitter. Uma moça que não tinha trancado, foram lá e procuraram. Ela tinha posições xingando o Bolsonaro. Ah, Cláudio, mas xingar o Bolsonaro é o dever de todo cidadão. Sim, amigos, pode pensar isso à vontade. O que não dá é pretender que se você pensa isso, você é isento em relação a uma disputa política que você tem que noticiar. Então, eu não acredito na isenção desse pessoal, porque a própria análise do trabalho deles mostra que eles não são isentos. E a agência Lupa, ela usa umas lupinhas assim, com classificações, para enquadrar as manifestações. Se eu usar essa mesma lupa para enquadrar as manifestações deles, nós vamos ver que o que eles estão falando também não é muito verdadeiro. Por exemplo, eles dizem que não vão censurar, não tem nada de censura, não existe censura no trabalho que eles vão fazer com o Facebook. Olha aqui uma postagem que eles realizaram no Twitter. Perdão, é no Facebook. Oi, você teve a oportunidade de ler o conteúdo completo no nosso site? Lá explicamos detalhadamente como irá funcionar. A parceria não levará à censura de conteúdos. Os posts que receberem etiqueta negativa não serão removidos no Facebook. Apenas terão sua distribuição orgânica reduzida de forma significativa. Nos Estados Unidos, onde o produto foi lançado há algum tempo, o mecanismo permitiu diminuir em até 80% o alcance de notícias consideradas falsas por agências de verificação parceiras por lá. Só são removidos do Facebook os conteúdos que violam os padrões da comunidade. Ou seja, nós não estamos censurando as postagens. A única coisa que vai acontecer é que essas postagens não vão alcançar ninguém. A pessoa vai postar e só ela que vai ver. Ora, isso é uma resposta verdadeira? Dizer que não é censura? Não, Cláudio, mas a censura é quando o Estado... Ok, vamos guardar lá o significado técnico de censura e vamos pensar especificamente no que está acontecendo. Em razão da avaliação dessas pessoas, postagens de quem for carimbado não atingirão ninguém. Se isso não for uma limitação no alcance da sua manifestação, da sua liberdade de expressão, eu não sei o que seja. Pode chamar de outro nome que não seja censura. Eu vou até não usar a expressão censura, mas ainda que censura não seja, essas agências, essa da qual eu mencionei agora, essa agência pode sancionar, estabelecer uma sanção, uma punição a quem ela atribua ter veiculado notícias falsas. Então, não é censura? Não, mas vocês estão punindo as pessoas. E isso é inegável. Então, se eu fosse usar aquelas lupas que eles mesmos usam para avaliar as frases alheias, como avaliar essa resposta em que eles dizem não há censura, o que vai haver é que a sua postagem não será veiculada? Como eu devo classificar uma frase desta natureza? Para mim, é pelo menos contraditório. Eles dizem, não há censura, mas as suas postagens serão limitadas. Vejam,
com um pouco de critério, nem mesmo o que essas agências dizem de si pode ser levado a sério. Então, volto ao ponto da isenção. Eu não acredito na isenção dessas agências, não das que existem, nem dessa agência Lupa, nem da outra, que é ligada ao Catraca Livre. Ah, Cláudio, você acha que é uma conspiração da esquerda? Não, eu vou repetir. Eu acho que é algo organizado pela mídia tradicional para desbancar e tirar a credibilidade daquilo que não é a mídia tradicional. Quem pensa que isso é uma questão de esquerda e de direita não entendeu nada. E para dizer a verdade, em minha opinião, está mais atrapalhando mesmo o debate. Quem está pensando, isso é a esquerda contra a direita. Pode até ser que agora essas agências tenham uma tendência para a esquerda, mas o problema não é esse, porque senão seria resolvido com outras agências. Criar agência aí com viés de direita, e eu não acho que vai resolver. Não dá para colocar na mão dessas pessoas que não têm aptidão técnica, que não têm isenção, o poder de limitar a veiculação da manifestação, da expressão alheia. E, por fim, o último problema, me parece, é a falta de legitimidade. Quem deu a essas pessoas o poder de dizer o que é verdade ou o que não é? O que faz eles serem legítimos para isso? Pelo que eu tenho visto, eles estão buscando a legitimação pelo procedimento. Nós fazemos a coisa legítima porque nós seguimos procedimentos internacionais nesse sentido. A mim não convence. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Acho que na década de 80 houve uma propaganda da Folha de São Paulo em que ela ia soltando frases. Esse homem recuperou o orgulho do seu povo. O lucro das empresas era de não sei quantos milhões, passou para não sei quantos bilhões. O desemprego caiu, e vai falando. E aí a câmera vai saindo assim, a hora que você vê o sujeito é o Hitler. E aí aparece uma frase dizendo que é possível contar mentiras, dizendo apenas a verdade. E é esse o medo que eu tenho dessas agências de checagem de fato. Só para fechar, a Lupa, que foi o que eu conferi, trata-se de uma sociedade anônima. Daquele pessoal que aparece lá no site deles falando quem somos, um deles, uma moça, é diretora e sócia. Uma sociedade anônima é uma sociedade empresária. Tem que ter pelo menos 2 diretores. Eventualmente tem conselho de administração. Tem um capital social, que é uma contribuição dada pelos sócios. Essas informações você não encontra. Ou seja, informações baseadas em documentos que, em tese, nos possibilitariam aferir a verdade acerca dessa agência, isso não está disponível. Apenas aquilo que eles dizem ser a verdade acerca deles mesmos. Pessoal, eu não acho que seja um problema entre esquerda e direita, embora hoje o pessoal de direita, principalmente quem apoia o Bolsonaro, vá ser mais alvo dessas agências. Mas no longo curso, quem vai perder é todo mundo que não admite uma agência atestadora da verdade. Só que até lá, até chegar o momento em que a sociedade inteira possa ser prejudicada, esses militantes aí que acham que o mundo se reduz a uma luta entre esquerda e direita vão atrapalhar o nosso debate, vão turvar a nossa conversa e talvez ajudar essas agências verificadoras a se instalarem como algo dotado de alguma legitimidade social. Não aos meus olhos, não para mim. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Só uma reflexão que eu gostaria de propor. Estou aberto a qualquer opinião e qualquer discordância que possa aparecer nos comentários. Ao contrário das agências, eu não sou nem o dono, nem o atestador da verdade. Abraço, amigos, e até a próxima.